E aí, pessoal, eu sou o Joel Pinheiro de visual novo, hein? Cabelo cortado. Falo isso porque um comentário que eu sempre ouço aqui, sempre recebo aqui nos vídeos são: Nossa, Joel, seu cabelo. Então, veja só, meu cabelo mudou aqui. Às vezes precisa cortar também. Elogios ao meu cabelo, né? Pra alguma coisa a cabeça tem que servir. Bom, se inscrevam já no meu canal, curtam este vídeo para acompanhar este e outros debates. E eu queria falar hoje sobre algo menos vistoso do que os lindos cabelos que eu ostento na minha cabeça, que é a cultura brasileira sob o governo Bolsonaro, né? A gente sempre soube que este governo não primaria pela cultura. Afinal de contas, o presidente Bolsonaro não tem qualquer apreço pelas artes ou por qualquer manifestação cultural aí, tá? Mas ele tem sido bem pior do que isso, né? Ele tem sido realmente destrutivo para a cultura, trazendo um mix de ressentimento, burrice e ódio para as mais altas esferas da cultura no Brasil, coisa que já está nos prejudicando ao rebaixar o debate público brasileiro e vai nos prejudicar aí por anos a fio, enquanto durar essa imbecilidade, tá? Bom, primeiro ponto, não existe mais Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura é uma pasta dentro do Ministério do Turismo. Aí está exposta, acho, toda a visão do atual de quem nos governa sobre o que significa cultura, sabe? Primeiro, acima, o resort para atrair turista que vem beber e curtir a praia no Brasil. Embaixo, a cultura, a poesia, o cinema, o teatro, né? Isso tudo submetido ao turismo. Ok, beleza. Quem é o secretário da Cultura no Brasil? Roberto Alvim. Roberto Alvim é um dramaturgo que tem aí uma carreira que teve sua importância e peças que foram elogiadas aí pela crítica, inclusive, tá? Foi primeiro contratado para chefiar a Funarte, tá? Pelo governo Bolsonaro. E por que ele foi contratado? Teria sido pelo seu passado de dramaturgo? Não. Pelo contrário, né? Porque hoje em dia ele já rompeu totalmente qualquer ligação com o mundo da dramaturgia, né? Ele teve alguns anos atrás uma conversão religiosa ligada, segundo ele, segundo o que ele conta, a uma doença que ele teve, né? Curiosamente, essa conversão ao cristianismo ela foi quase um sinônimo de uma conversão ao olavismo também, né? Parece que o Alvim vê uma relação muito grande entre a figura de Jesus Cristo e a figura do guru Olavo de Carvalho, né? Embora as palavras dos dois sejam bastante diferentes ao quem se dedique a conhecê-las, viu? E, enfim, se tornou um Olavete total, passando a xingar a esquerda, aderindo a teorias da conspiração, né, perdeu seus contatos no meio da cultura. E eu não tenho dúvida que o meio da cultura, sim, é intolerante também, tem sua panelinha, a gente sabe muito bem que tem mesmo, mas ele foi para o outro lado radical e agora está formando a própria panelinha, né? Por que ele foi chamado primeiro para a Funarte, depois para ser o secretário da Cultura? Por algum mérito dele nas peças dele? Não. Ele se notabilizou no plano nacional por, primeiro, xingar a esquerda em redes sociais, coisa que ele vem fazendo há um tempo, mas mais especificamente, quando é que ele realmente estourou, foi quando ele xingou Fernanda Montenegro, né, chamando ela de sórdida. Aí sim ele conquistou o coração do presidente e foi alçado à condição que ele agora ocupa e tem demonstrado todo o mérito que ele tem para ocupá-la mesmo. Primeiro, quase cometendo um crime, porque ele ia contratar a esposa dele, a produtora da esposa dele, para um projeto aí de montagem de uma peça que ela ia receber 3,5 milhões de reais. Tá? Depois a mídia percebeu isso e ele voltou atrás, né? Ou seja, um dos primeiros atos dele já talvez ele nem soubesse, sabe? Mas é um grau tão de pinel ali, de lavagem cerebral ideológica que o cara não sabe mais distinguir nada, não sabe nada de gestão pública, nada de gestão das artes. Acho que não, vou contratar minha mulher, que também é Olavete, e acho que isso está dentro da regra do jogo, né? E loteou posições importantes com outros Olavetes, tá? Que tem menos nível e menos mérito do que ele próprio, tá? Sim, é possível. Para chefiar a Fundação Palmares, né, que promove a cultura negra e afro no Brasil, né? Sérgio Camargo. Sérgio Camargo, que é negro e que se notabilizou como um negro de direita nas redes sociais. Eu cheguei a seguir ele uma época, tá? Mas depois parei porque eu vi que o que ele fazia? Tinha algum argumento, alguma crítica, alguma posição contrária ao movimento negro? Não, nada disso. Tinha apenas xingamentos, apenas ressentimento, tá? Contra Thaís Araújo, Lázaro Ramos, movimento negro, qualquer pessoa negra que ouse defender causas ligadas à causa negra no Brasil, ele xinga. Tá? Esse é o mérito dele. Fazia isso nas redes sociais. Tá?
Curiosamente, ele é filho do Oswaldo de Camargo, uma figura relevante da militância negra brasileira, com trabalho de história da literatura e do papel do negro na literatura brasileira, assim, uma pessoa com, aí sim, com méritos, com uma obra, com coisas que ele possa apontar e dizer, olha, tem um trabalho intelectual real aqui. E Sérgio Camargo, irmão também do Oswaldo de Camargo Filho, que é músico, produtor cultural, alguém que inclusive renega este irmão Olavete, né, que tem vergonha de estar associado a ele e que está bastante desapontado com ele estar ocupando um cargo dessa importância. Alguém que xingava nas redes sociais, xingava inclusive Zumbi dos Palmares, e não sei o que ele está fazendo na Fundação Palmares, né, mas está ali, com esses grandes méritos, chefiando uma fundação importante. Outro, Rafael Nogueira, outro Olavete, foi colocado à frente da Biblioteca Nacional. Ele que num post falava que um dos grandes problemas da vida dele, isso é mais humorístico que qualquer coisa, é perder livros. Assim como a gente tem o ministro da Educação que odeia a universidade, né? Tem o cara da Fundação Palmares que odeia os negros, embora seja negro. A gente tem, para chefiar a Biblioteca Nacional, alguém que perde muitos livros, sabe? Esse é o país que a gente está vivendo. E que também, fora isso, fora esse ponto humorístico, é alguém que repete lugares comuns, Olavetes, nas vezes. Tá aqui, por que o Brasil é analfabeto? Porque nos livros didáticos tem Caetano Veloso, Legião Urbana. Isso é um comentário de tiozão que fica tomando cachaça no bar, né? Isso não é comentário para alguém com uma posição real, séria, na cultura nacional. Sabe? Caetano Veloso promove analfabetismo? Esse cara é burro. Esse cara conhece alguma letra do Caetano Veloso, letras que podem ser, muitas delas, poemas por si sós. Tá? Será que Caetano Veloso promove analfabetismo? Deixa eu ler uma estrofe da música O Quereres, do Caetano Veloso. Né? O quereres e o estares sempre afim, do que em mim é de mim tão desigual, faz-me querer-te bem, querer-te mal, bem a ti, mal ao quereres assim, infinitivamente pessoal, e eu querendo querer-te sem ter fim, e querendo-te aprender o total do querer que há e do que não há em mim. Isso promove o analfabetismo? Tem certeza? Acho que basta como resposta aos clichês e olavices que o nosso presidente da Biblioteca Nacional repete, né? Ele que pelo menos dizia, por exemplo, gostar de Angra, de rock, então um elemento aí ele curte, ele tem um gosto dele, legal. Trago isso porque ele estava se lamentando a morte, né, do vocalista do Angra. Porque o presidente da Funarte, que veio substituir o Alvin, indicado pelo Alvin, esse já não aceita sequer o rock, né? Segundo ele, o rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto e que alimenta o satanismo, que é muito pior. Né? É alguém que acredita, o Dante Mantovani, né, presidente da Funarte, que acredita que os Beatles, as letras dele foram escritas por Adorno, filósofo da escola de Frankfurt, uma tentativa de levar o comunismo para as massas, sei lá. Que comunistas da CIA distribuíram LSD durante Woodstock. Eu acho que ele deve ter ficado com uma grande parte desse carga de LSD para estar falando essas coisas. Né? É um delirante que acredita em terra plana, gente. Alguém que acredita, que ridiculariza pessoas que defendem a terra esférica. Eu ainda não estou 100% acreditando nisso, viu? Mas tudo que eu vejo me leva a crer que não era piada dele. Ele realmente acredita que a terra é plana. Tá? Esta pessoa está cuidando da Funarte, né? Vai tocar projetos aí de produção cultural no Brasil. Né? Alguém que acredita em teorias da conspiração malucas e velhas. Porque essa coisa do rock satanista, sabe? O rock nem é mais o estilo que está dominando as paradas aí, né? Isso é coisa de décadas atrás, Woodstock, Beatles, né? Isso é velharia da extrema-direita americana delirante de décadas atrás. O cara está ressuscitando teoria da conspiração velha, americana, da extrema-direita. Isso vem via Olavo de Carvalho, tá? Todos esses têm a marca do Olavo neles, né? O ódio, o ressentimento, a falta de cultura, embora se gabem de ter alta cultura, mas na verdade são ignorantes totais, né? Pessoas e burrões também que se orgulham da própria burrice, né? Mas que cultivam ares de superioridade, com uma forma de responder, no fundo, ao que é, eu vou falar mais disso, um complexo de inferioridade. Tá?
E, bom, primeiro ponto, eu queria saber o que o Roger, do Ultraje a Rigor, o maior passador de pano do governo Bolsonaro, o que ele acha das declarações do presidente da Funarte sobre o rock, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, isso importa? Essas baboseiras que eles falam, essa cultura importa? Importa por três motivos, tá? Primeiro, importa porque o discurso das lideranças importa. Tá? Se alguém como o presidente da República, como Jair Bolsonaro, elogia a polícia que mata e prende inocentes, a polícia, os policiais se sentem encorajados a matar e a prender. Tá? Isso é o poder do discurso de um líder. Tá? Quando a Dilma falava besteira e não importava, falava coisa... Importava, pô. O Brasil é um país sério. A figura oculta atrás da criança, estocar vento, que porcaria é essa? Não sabe botar duas palavras juntas numa ordem lógica? O que é isso? Tá? Importa o discurso da presidência, sim. Tá? O discurso das lideranças, de maneira geral. Se lideranças da cultura repetem burrice, cheia de ódio, de teórico da conspiração, é óbvio que isso importa. Se o presidente da Funarte diz que a Terra é plana, literalmente, pô, isso desmoraliza o país, isso rebaixa o país. Tá? O discurso tem, digamos, fazendo uma analogia, um pouco o poder que o Banco Central tem sobre a moeda. Sabe? O Banco Central não define os juros diretamente. Mas a taxa de juros que ele definir vai ter impacto nas taxas de juros que são cobradas de fato na economia, nos bancos, nos crediários e tudo o resto. Ele pode valorizar a moeda ou ele pode rebaixar, desvalorizar a moeda. Pode elevar o discurso público, a discussão pública, levar a sério, qualificá-la ou rebaixá-la, jogá-la no esgoto. E é isso que estão fazendo com o discurso público no Brasil, jogando ele no esgoto, cultuando a mentira aberta e orgulhosa, as teorias da conspiração e a burrice de maneira geral, total falta de critério como se fosse mérito, tá? Cultivando a ignorância e a incompetência como se fosse mérito. Tá? Quando Lula se gabava de não ter ensino superior, não era ruim para o país isso? Pô, esse é o valor que a gente quer? Então não podemos, se a gente não tolerava ali, não podemos tolerar aqui. Tá? Não podemos. Segundo ponto, são totalmente ineptos para as funções que ocupam. Não tem nenhuma noção de gestão cultural de nada. Não tem nenhum mérito cultural. E o Roberto Alvim, que talvez tivesse algum mérito como dramaturgo, também não tem a menor noção, né? Está cometendo crime no primeiro dia dele, né? Quando ele tem um carguinho público. Ele que dizia, depois da sua conversão, que tinha sido excluído e que estava à espera de um milagre. Bom, o milagre chegou, né, safado? E agora está fazendo o que está fazendo. Ele está loteando com essas pessoas. Tá? É um cuspe na cara da cultura brasileira. É um cara que se diz que se converteu ao cristianismo, mas só sabe repetir palavras de ódio. Isso é cristão? Isso é Olavete. Tudo isso é olavismo. Tá? E por fim, uma ideia falsa do que é cultura. Né? Essa ideia de quem nunca teve cultura, de quem se sente inferior, por isso, por não ter certos conhecimentos, ou não, sei lá, não se sentir acolhido em certos meios, e que, portanto, precisa adotar, precisa cultivar uma imagem que transforma em fetiche as marcas exteriores de uma ideia meio popularesca do que seria a alta cultura, sabe? Os clássicos. Roberto Alvim quer os clássicos. Onde já se produziu cultura real com esse tipo de ideologia oficialesca, assim? Aspirando aos clássicos, aos velhos modos, né? E não uma cultura que é feita de fato, a poesia como ela de fato é feita, né? Nos dias de hoje. Não que não tenha muita coisa ruim na arte atual, como sempre teve, inclusive. Tá? Existe intolerância no meio das artes, sem dúvida. E qualquer meio que penda muito para um lado só ideologicamente vai ter isso. A intolerância, panelinha. O Brasil é bom de fazer panelinha, faz direto isso. Panelinha ideológica, inclusive. O Roberto Alvim está fazendo a panelinha para a direita. Tá? Mas o que esses caras mostram não é uma resposta à panelinha. Tá? Não são argumentos para criticar o movimento negro, para criticar o que esteja sendo feito na educação brasileira, para criticar, que merece críticas, para criticar muito do que é produzido na arte. Poderia ser, com outros projetos. Não é isso. É o ressentimento e o complexo de inferioridade transformados em ideologia. Isso é o olavismo, isso é o Olavo de Carvalho, vendendo para jovens, e às vezes não tão jovens, que estão sofrendo alguma inadequação ali, se sentindo meio excluídos, um jeito de vender para eles a ilusão de que eles pertencem a uma nata de pessoas superiores, com conhecimento, inteligência e cultura superior. Eles não pertencem, eles são ignorantes assim de uma maneira quase inconcebível, né? E ridícula quando vem a público fora da bolha deles falar. Né? Mas que pode impressionar talvez outras pessoas que não têm critérios, não têm parâmetros. Né? E ao fazer isso, fazem muito mal para o Brasil, promovendo o fanatismo, promovendo a panelinha, promovendo a ignorância,
promovendo a mentira e a teoria da conspiração e, acima de tudo, promovendo o ódio. Porque é isso. É a lavagem cerebral de pessoas para que odeiem tudo que é diferente, para que enfrentem e sejam incapazes de dialogar com qualquer um e que repitam palavras de ódio e xingamentos, como tão bem faz Sérgio Camargo, à frente aí da Fundação Palmares. Tá? É isso que estão fazendo com a cultura brasileira. É esse o rebaixamento do discurso público brasileiro. E é essa incompetência que está guiando importantes instituições para a arte do país. Evidentemente, a cultura é muito maior que o Estado. Tá? Embora o Alvim sonhe no seu cargo em redefinir a identidade nacional. Tá? Essa é a pequena ambição dele, dada no discurso dele para a Unesco. Tá? O Estado não define a cultura toda, mas tem um peso importante. Tá? Poderia estar tendo uma influência, poderia estar sendo para o bem. Está sendo para tudo o que é de mais ignorante, para o que é de mais burro, o que é de mais desonesto e o que é de mais imoral no Brasil. Pessoas que se dizem cristãs, mas promovem o ódio e também, infelizmente, no plano físico, a morte e a prisão de inocentes, sempre que podem, sempre que isso agrada o seu lado ideológico. Tá? É isso que a gente está vivendo. Isso é grave e precisamos enfrentá-los, antes de tudo, na esfera do discurso, mas não só nela. Assine o meu canal aí e vamos seguindo com a discussão.